Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao Fight Consórcios, onde a gente coloca as grandes administradoras em confronto direto. Hoje, na categoria de imóveis, bora pro nosso primeiro fight. Porto versus Ademicon. Round 1. Fight! Principais características, então, a Porto Seguro a gente tem créditos de 70 a 900, enquanto na Ademicon de 80 a 1 milhão. Taxas 17,5 a 23 na Porto e na Ademicon 24%. Fundo de reserva de 0,5 a 2% na Porto, enquanto a Ademicon não possui. Prazos de pagamento, Porto até 200 meses, Ademicon até 220 meses. O cálculo do lance, os dois são sobre categoria. Lance embutido, 30%. Lance fixo na Porto de 40%, na Ademicon de 30%. Parcela reduzida, na Porto tem parcela reduzida até 25%, salvo as campanhas, e na Ademicon de até 50%. E o número de participantes, na Porto vai de 600 a 900, enquanto lá na Ademicon vai de 3.300 a 5.000 participantes. Vamos agora às vantagens e desvantagens do consórcio Porto. Uma grande vantagem é que os grupos fecham 100% e os grupos também têm poucos participantes. Agora, um ponto que pode ser uma desvantagem é a adesão. A adesão, por mais que ela seja interessante referente ao fundo comum, ela é um valor a mais que você tem que pagar ali de início. E quanto a um diferencial da Porto, o pós-venda é muito bom, onde os aplicativos e os atendimentos são bem intuitivos e fáceis de fazer. E atualmente também a Porto Seguro faz a compra de imóvel no exterior. Agora, as vantagens e desvantagens do consórcio Ademicon. Uma grande vantagem do consórcio Ademicon é a própria consultoria. Então lá, se você conseguir encontrar um bom vendedor representante, a consultoria lá e o acompanhamento são bons. E um outro ponto positivo também é o fundo de reserva. Uma vez que não possui, quer dizer que os grupos são saudáveis e arrecadam bem para poder entregar bastante contemplação. Agora, uma desvantagem do consórcio Ademicon são os grupos com muitos participantes. Referente a um diferencial propriamente dito, eu entrei em contato, conversei com alguns vendedores para ver se tinha algo muito diferente de alguma outra administradora, mas até então nada de diferente, tá? Se souber de algo, deixa aí nos comentários. Fechou? Então bora para a aplicação prática. Bom, aqui segue a aplicação prática na contratação de 100 mil e a gente só tem planos com diferentes taxas ou questão de redução na parcela, tá? Uma vez que a Ademicon é a mesma taxa nos dois. Então, contrata 100 mil, parcela reduzida em 50%, a taxa ela é de 24%, embutido de 30, vai pegar 62.200, parcela pós de 883. Na outra opção, a parcela é 100% e o embutido de 30% vai pegar o mesmo valor e segue as parcelas de 878 pós-contemplação, ok? Já na Porto Seguro, a gente tem a diferença na taxa. Então, de 100 mil, você pegando o embutido que é de 30% referente à carta, você vai pegar 70 mil. Dá essa diferença, embora o embutido seja de 30% nas duas, na Porto é 30% referente ao crédito, enquanto na Ademicon é 30% referente ao crédito mais a taxa. Tanto que aqui, no lance embutido que você está utilizando da carta, marca 37.800, enquanto na Porto marca 30 mil. Na Ademicon, você pode utilizar o lance embutido para participar do lance fixo, que também é 30%. Na Porto, não, porque o lance embutido é de 30% e o fixo é de 40%. Porém, como os grupos da Ademicon têm muitos participantes, às vezes, participar de um sorteio da Porto num grupo menor é mais vantajoso do que participar de um lance fixo na Ademicon, que tem um número de participantes muito maior. Agora, vamos subir aqui e alterar para crédito líquido. Bom, colocando então os 100 mil como crédito líquido, sobe a contratação dos créditos para a utilização do lance embutido, tá? Então 161 aqui na Ademicon, 142 na Porto. Então aqui se mantém as diferenças referente à parcela, por ser uma parcela reduzida, e o lance vai ter a mesma porcentagem, tá? Visto que o embutido e o cálculo do lance são sobre categoria. Já na Porto Seguro a gente tem o mesmo cenário, né? Porém alterando a questão da taxa, então segue o mesmo raciocínio. Nas 4 situações a gente vai ter lances próximos, então 44,99, 45%, na Porto 43, quase 44 e 41,5%. Então, dado esse cenário onde eu simulei com 30 mil de lance, 30% do valor, a sua probabilidade real de contemplação também está melhor na Porto Seguro, visto que com 40% você consegue entrar no lance fixo, que vai ter um número muito menor de pessoas concorrendo, enquanto na Ademicon você vai ter 45% de lance para ofertar, por exemplo, um lance livre, onde as médias vão estar mais altas, justamente porque o grupo tem uma capacidade para muitos participantes e a competição vai ser maior. Bom, dadas as informações, o vencedor dessa rodada é Porto Seguro. You win.
Bom, visto que os grupos da Porto Seguro têm menos participantes, é uma chance melhor via sorteio. E também no que se diz respeito à oferta de lance, por ter muitos participantes na Demicon, a competição vai ser maior. Então, por mais que você use o embutido com parte do bolso, as médias vão estar um pouco acima. Enquanto na Porto Seguro, que também acontece das médias estarem um pouco acima, você tem a opção do lance fixo, onde vai ter um número muito menor de participantes concorrendo. Então, de forma geral, Porto Seguro sai na frente. Fechou? Então, bora para o nosso próximo fight. Servopa versus Rodobens. Round 2. Fight. Vamos lá, as principais características: cartas de 80 mil a 1 milhão, taxa de administração de 12 a 25,5 para Servopa e de 9 a 28,5 para Rodobens. Fundo de reserva, as duas não possuem. Cálculo do lance sobre categoria: lance embutido de 30% e lance fixo também de 30%. Redução na parcela: Servopa vai até 50% de redutor, enquanto na Rodobens vai até 30%. E número de participantes por grupo: na Servopa vai de 900 e tem grupos até de 5 mil participantes, mas a média ali é de 2.880, enquanto na Rodobens a gente tem grupos com até 1.000 participantes. Agora nas vantagens e desvantagens. Uma grande vantagem do consórcio Servopa é que eles fazem o processo inteiro. Então eles têm parcerias com o cartório de registro de imóveis, têm bom relacionamento com o time financeiro e conseguem fazer todo o projeto de uma forma bem tranquila. Junto a isso também que vem outra vantagem é justamente a assessoria. Então o vendedor que te oferecer Servopa, ele vai fazer o possível para que seja aprovado todo o processo em seu nome e qualquer documento que seja possível você fornecer para facilitar esse processo, ele vai te pedir e te ajudar. Agora, um dos únicos pontos que eu coloco como desvantagem no consórcio da Servopa é justamente o número de participantes por grupo. Agora, entrando no quesito de diferencial, a Servopa é uma das únicas administradoras que ainda fazem a operação de PJ para PF de mesma titularidade. E também ela possui um mecanismo lá chamado lance FIP, onde ele não possui limitação. Bora então para as vantagens da Rodobens. A Rodobens ela tem um padrão de grupos, então o fato dos grupos serem ali basicamente todos de até 1.000 participantes faz com que seja um consórcio mais simples e tranquilo de explicar e vender, e a padronização também traz uma qualidade. Agora, referente à desvantagem, a gente tem grupos que vão taxa até de 28,5%, é uma taxa muito alta, ainda mais que o lance é sobre categoria. Referente ao diferencial, a Rodobens ela possui um cartório interno, então tem uma facilidade aí na questão de documentação do imóvel. Bora então para a aplicação prática. Bom, aqui na aplicação prática, na contratação de 100 mil, você pode utilizar o lance embutido de 30%. E uma vez que o lance embutido também é calculado sobre categoria, você tem os valores diferentes de acordo com as taxas, tá? Então, taxa de 12 a 25 e aqui de 8 a 28. Então, conforme a taxa for maior, você tira mais do crédito para usar esse lance embutido. Bom, nesse cenário da contratação de 100 mil, onde você pode usar os 30% de embutido, nas duas administradoras você tem a opção de concorrer via lance fixo. E qual que vai sair na frente? A que tiver o menor número de participantes concorrendo. Logo, Rodobens, que tem grupos com até 1.000 participantes, tem a tendência a ser melhor do que os grupos da Servopa, que vão até 2.800. Vale ressaltar que na Servopa tem grupos que têm um número menor de participantes, tá? Porém, esses grupos eles são mais rodados. Bom, agora na opção de pegar os 100 mil líquido, tá? A contratação vai variar de acordo com a taxa, tá? Uma taxa menor, contratação menor, taxa mais alta, contratação maior. Assim também como as médias de lance vão alterar, ó, 48, 43, 49 e 43, tá? De acordo com as taxas. Vale ressaltar um ponto que eu não coloquei na outra aplicação prática. Aqui no consórcio Rodobens a gente tem uma parcela reduzida em até 30%, tá? Não estava na outra, mas vai estar nessa aqui. Agora, no que se diz respeito à questão de contemplação nesse cenário, também com os 30 mil de lance, né? 30% do valor que você quer, a gente vai ter lance maior principalmente nos grupos de taxa mais baixa e uma tendência melhor de contemplação em grupos que fecham mais rápido e têm a tendência de queda de lance. Ou seja, aqui também a Rodobens sai um pouco na frente, visto que ela tem grupos com menor número de participantes. Bom, dadas as características e feita a aplicação prática, o vencedor dessa rodada é Rodobens. You win. Isso principalmente pelo número de participantes que tem no grupo, tá? Então você tem uma probabilidade maior de contemplação via sorteio, principalmente o sorteio do lance fixo, e por ter menos participantes o grupo fecha mais rápido, então a tendência é que haja uma queda de lance. Agora, confesso que isso foi bem no detalhe, visto que a Servopa ela tem grandes ferramentas internas do consórcio que possibilitam uma infinidade de operações com a carta. Mas trazendo a justiça pelos critérios que a gente está analisando aqui, hoje a Rodobens sai na frente. Então é isso, meus amigos.
Viram os dois duelos? Concordam ou não com os vencedores? Deixa aí nos comentários e coloca também administradoras que você gostaria de ver aqui no confronto direto. Deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha a gente porque a gente tem uma grade de vídeo semanal. Inclusive na sexta-feira a gente tem sempre as nossas lives às 17 horas. Eu sou o especialista Saulo e esse foi o Fight Consórcio. Conto com vocês na próxima.